Então, com relação às doenças, vamos falar não só sobre doenças, mas também sobre os inimigos naturais das abelhas. As abelhas, né, o enxame em si, a colmeia, podem sofrer diversos danos e doenças. Bactérias, fungos e vírus atacam principalmente as larvas. Já as abelhas adultas são atacadas tanto por outros insetos, como ácaros. O mais famoso é o ácaro da varroa, que é um problema sério no Brasil, também por vírus e protozoários. De um modo geral, as abelhas africanas são mais resistentes a doenças do que as europeias. Sendo assim, no Brasil, até o momento, não tem sido necessário o uso de antibiótico ou pesticidas, o que tem garantido a obtenção de produtos livres de resíduos químicos, né? Pelo menos até o momento. Ao contrário de alguns outros países aí que têm alta incidência de doenças, daí os apicultores, além de sofrerem prejuízo, acabam tendo gastos, né, com antibiótico para o controle das doenças, pesticidas para o controle dos ácaros, parasitas, né? E ao mesmo tempo que ele tem esse gasto, ele acaba contaminando o mel, né? Com esses medicamentos e com esses pesticidas aí. O que acaba caracterizando o mel como não sendo o mel puro. O mel sem a presença de medicamentos ou pesticidas, tá? Então, a gente vai ter alguns tipos de doença. Por exemplo, doenças das crias. São as que causam maiores prejuízos, né? E são observadas, ou seja, costumam atacar a abelha quando ela ainda é uma larva e está dentro do favo. O que causa essas doenças, né? A rainha pode estar velha, daí a sua postura fica irregular e fraca. E, além disso, as operárias nem sempre têm o comportamento higiênico. O que seria o comportamento higiênico? Seria elas detectarem e retirarem as crias que estão doentes ou mortas. E, fazendo isso, elas eliminam a contaminação bacteriana, ou seja, por vírus, né? Então, essas doenças que afetam a abelha, quando ainda é uma larva, né, ainda está dentro do favo, são as seguintes: cria pútrida europeia, americana, cria ensacada e cria giz. Cria pútrida europeia, causada por uma bactéria denominada Melococcus plutum. Quando as crias, né, as larvas, são infectadas quando comem o alimento contaminado. Quais os sintomas? Favos com muitas falhas, opérculos afundados ou perfurados,
É o que a gente vê nessa foto aqui, né? Mudança de coloração e de posição nas larvas. Aqui muitos opérculos falhados, né? Alguns furados. Dá para ver direitinho aqui, ó. As larvas parecem que estão murchas, né? Isso daí pode apresentar um cheiro pútrido, cheiro de material em decomposição. Além disso, normalmente, quando a larva morre, ela fica com o corpo em forma de C, no fundo da célula. E os alvéolos, muitas vezes, não chegam a ser fechados. Ou seja, as larvas morrem e ficam contorcidas, né? Na parede dos alvéolos. Por exemplo, isso daqui, ó. O alvéolo está aberto, a larva está morta, contorcida e parece em forma de C. Isso aqui também, ó, você vê que elas estão mortas já. Então, tudo isso daí é cria pútrida. O que fazer nesse caso? Retirar os quadros que estão doentes, trocar a rainha por outra, e quando for manejar, tomar cuidado para não contaminar colmeias que ainda estejam sadias. Outra doença, cria pútrida americana, causada pelas bactérias Paenibacillus larvae. Mesma coisa, as larvas são infectadas quando elas comem o alimento que já está contaminado. No Brasil já foram isolados esporos dessa bactéria em abelha e mel, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. É uma doença que pode provocar sérios prejuízos também, né? Pois seu controle é bastante difícil. E a bactéria produz esporos que sobrevivem ao alimento da larva. Por isso também a importância da abelha ter o hábito do quê? De eliminar as larvas mortas e o tal do comportamento higiênico. Então, os sintomas estão aqui na figura. Aqui embaixo, opérculos furados, ó, furado, furado aqui, opérculos furado, aqui também, ó. E além disso, muita falha no favo. Então, poucos estão fechados, né? A maioria está aberto. Então, é essa doença cria pútrida americana. Normalmente, a larva morre antes de virar pupa. Também tem mudança de cor, passando de branco para amarelo ou até marrom escuro. O enxame vai exalar um cheiro pútrido e as larvas mortas apresentam consistência viscosa, além de ter marrom escuro. Quando ela morre na fase de pupa, que é depois da larva ela vira pupa, vai apresentar a língua estendida. E no estágio do final da doença, a cria fica marrom, escura, né? E ressecada, formando escamas finas e achatadas. É o que está aqui nessa figura. Olha aí. A larva fica assim, ó, viscosa, né? Obviamente morta. E observa que os restos de cria ressecadas e coladas na parede do alvéolo. Então,
É uma bactéria que ataca as larvas e também a pupa. E fica nesse aspecto aqui, ressecada, né? Fica bem feio. Prevenção. Sugere-se não utilizar antibióticos para não selecionar resistente, né? E quando o apicultor suspeitar que tenha ocorrência dessa doença, deve marcar as colônias que tem isso, enviar amostras para laboratório de análise e nunca o quê? Utilizar o mesmo equipamento de manejo, luvas, fumigador, etc., que você utilizar na colônia que está doente, nunca utilizar esses equipamentos na colônia sadia. Por quê? Para não ter o problema do próprio apicultor contaminar as colônias, tá? Então, sempre esterilizar os equipamentos aí com hipoclorito de sódio, água sanitária. Se após ele enviar para o laboratório realmente comprovar que é a cria pútrida americana, vai ter que destruir as colônias, ou seja, queimar as colmeias completas, matar as abelhas adultas, depois queimar tudo isso com os favos, e se ele quiser reaproveitar a caixa, deve esterilizar bem a caixa com parafina a 160 graus por 10 minutos, ou hipoclorito de sódio, 0,5% por 20 minutos. Ou ele coloca fogo na caixa inteira já de uma vez, ou ele coloca fogo nos favos e esteriliza bem a caixa. Por quê? Para não ter esse problema dele ir o quê? Infectando as colmeias que são boas. Terceira doença, cria ensacada. Essa já não é bactérias, essa é causada por um vírus. Vírus sac-Brodvírus, ou vírus SBV. No Brasil ainda não é um sério problema isso daí, né? Entretanto, pólen da abelha da planta do barbatimão dá uma doença parecida com essa. Principalmente em áreas de cerrado, onde existe essa planta, né, barbatimão, acaba o quê? Ocorrendo até 100% da mortalidade das crias, chegando a destruir uma colônia forte em até 2 meses. Os sintomas, também falhas de opérculos, perfurados, ou opérculos totalmente removidos, morte na fase pré-pulpa, porém essa não apresenta cheiro pútrido, mas apresenta uma coloração cinza claro ou marrom escuro. Então fica nesse aspecto aqui, ó, as larvas aí, ó. Essa é a cria ensacada. Percebe que as larvas estão como se fossem ensacadas, né? Ou seja, ocorre a formação de um líquido entre o tegumento e a epiderme da polpa ou da pulpa, né? Observa-se o acúmulo de líquido na parte inferior e uma massa branca na parte superior. Então, aqui o líquido aqui embaixo, uma massa branca na parte de cima. Bem diferente do que seria uma larva normal.
Então, esse é a tal da cria ensacada. Controle. Evitar a instalação de apiários em locais com incidência da planta barbatimão. Porque essa planta aqui, quando a abelha se alimenta do néctar dela, traz a doença para a colônia. Oferecer, ou do pólen, oferecer alimentação artificial para as colmeias na época da floração do barbatimão. O problema é essa barbatimão aí. O barbatimão. Criagis. Essa já é causada por um fungo. Então, as duas primeiras bactérias, a terceira vírus e essa quarta por um fungo. Essa a incidência tem sido baixa, mas principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Sintoma. Aqui está como fica. Cria morta, apresentando coloração branca ou cinza escura. Aspecto mumificado. Não parece realmente uma múmia, é rígida e seca. Os favos possuem falhas, né? Opérculos perfurados, porém não apresenta cheiro pútrido. O cheiro pútrido é só nas duas primeiras causado por bactérias. Então, essa daqui é causada aí pelo fungo Ascosphaera apis. Então, é o fungo específico que ataca a abelha, ó, Ascosphaera apis. Então, essa é a quarta doença das crias, né? Ou seja, a doença que está ali dentro da colmeia, atacando as larvas, quando as larvas ainda estão nos favos. Prevenção e controle. Substituir a rainha por outra linhagem mais resistente, né? Especialmente que tenha o tal do comportamento higiênico. Evitar instalar colmeias em locais com umidade excessiva. Por quê? Fungo gosta de umidade. Então, essas são as 4 doenças que vão atacar as abelhas quando elas ainda são larvas. Mas, além disso, a gente vai ter também doenças que vão atacar as abelhas adultas, que são mais difíceis de serem detectadas, né? E, nesse caso, recomenda-se o quê? Enviar a amostra dessas abelhas para análise em laboratório. O sintoma começa a aparecer muita abelha morta, ou abelha moribunda, rastejando em frente à colmeia. Porém, é um sintoma que também ocorre, não só quando essa abelha está doente, mas também quando ela é intoxicada por inseticida. Então, tem esse problema aí. Então, quais são essas doenças das abelhas adultas? Nosemose. A nosemose é causada por um protozoário. Nosemas apis. Ocorreu muito nos anos 70, né? Porém, ultimamente não tem sido detectada. O protozoário afeta principalmente o ventrículo, ou seja, o estômago da abelha, causando um decréscimo na população e, obviamente, por consequência, um decréscimo na produtividade das colmeias. Então, o que acontece? Abelhas mortas começam a aparecer na fase de forrageamento. Em alguns casos, encontram-se fezes no fundo das colmeias e nos favos. As abelhas começam a ficar com tremores, dificuldade de locomoção. Removendo, examinando o intestino de uma abelha doente, percebe-se que esse intestino vai estar branco ou leitoso, sendo que o normal do intestino da abelha é ser marrom palha.
Como fazer controle e prevenção? Trocar os favos com cria doentes por novos. Normalmente, coloca-se fogo nos favos doentes, né? Escolher um local para a instalação do apiário, onde que tenha uma água limpa e potável, e higienizar os materiais apícolas para não ter aquele problema de uma colmeia doente contaminar uma colmeia que esteja sadia. Então, sempre esterilizar com água sanitária ou hipocloreto de sódio. Certo? Acariose. Assim como a nosemose, a acariose foi mais frequente até a década de 70. Atualmente não é considerada um problema, né? E o ácaro chama-se Acarapis wood. O outro ali se alojava no intestino, é um protozoário. Já esse ácaro se aloja nas traqueias torácicas, perfurando as traqueias e alimentando-se da hemolinfa, que é o sangue da abelha. É transmitido das abelhas mais velhas para as mais novas, diminuindo a longevidade das abelhas, provocando perda na população e também perda na produção. Sintomas: abelhas rastejando na frente da colmeia, com asas separadas, impossibilitadas de voar. Controle: manter os enxames fortes, evitar instalar apiários com grande número de colmeias, para uma não contaminar a outra. Quando o apicultor detecta esses problemas, deve ser o quê? Enviar as amostras de abelhas para um laboratório, coletando um pedaço do favo, se for problema na cria, nas larvas, né? Esse favo deve ser envolto em papel, por exemplo, jornal, não utilizar plástico, evitar envio de favo com muito mel. Se a abelha for adulta, problema nas abelhas adultas, o protozoário, o ácaro, coletar no mínimo 30 abelhas que se encontrem rastejando na frente da colmeia. Elas podem ser colocadas em caixa de fósforo ou qualquer caixinha de madeira ou papelão e enviada para o laboratório. Amostras de mel. Coletar o mel perculado da região superior dos favos. Armazenar ele num recipiente, que nem está aqui na figura 7, da região superior, né? E enviar esse tipo de mel aí para o laboratório. Recomenda-se coletar 200 gramas, colocar num frasco plástico de boca larga e embalar em caixas, né? E quanto mais rápido enviar para o laboratório, melhor. Paralelamente, enviar informações sobre localização do apiário, data de coleta, número de enxames infectados, uso de inseticidas próximo ao apiário, observação dos sintomas e dos danos. Além dessas doenças aí, temos o quê? Os inimigos naturais das abelhas. Ácaro, varroa, destructor. Esse é mais famoso, né? Figura 8. Aqui o ácaro. Esse ácaro, ele ataca tanto, aqui está o ácaro, ataca tanto as crias, como também
as abelhas adultas. Então, aqui ele está atacando uma pupa, tá bom? Então, aqui ele visto por cima é aquele de ponta cabeça. Ele está de ponta cabeça. Esse é o tal da varroa, famosa varroa. Então, as fêmeas vivem sobre as operárias e zangões, onde se reproduzem. Os adultos ficam aderidos ao tórax, próximo à base das asas, ali na costa do animal, né? Sugam a hemolinfa, que é o sangue das abelhas, podendo causar redução no peso e na longevidade das abelhas. Tem sido observado desde 1978 em praticamente todo o país. Porém, as abelhas africanizadas têm maior tolerância. Dessa forma, não se recomenda o uso de produtos químicos no Brasil ainda, porque não causam prejuízos significativos. Controle. Colmeias que apresentam muito em excesso esse ácaro devem ter suas rainhas substituídas por rainhas de outras colmeias, onde não tenha infestações frequentes do ácaro da varroa, que é esse daqui. Outra doença, traça. Tem duas espécies, né? Traça maior e a traça menor. Os adultos das duas espécies colocam seus ovos, né, em colmeias fracas. Essas larvas alimentam-se da cera, construindo galerias nos favos, onde depositam fios de seda. Os quadros, então, ficam contaminados. Aqui a traça, tá vendo? As traças aí. Então, elas acabam traçando verdadeiros fios, né? Na colmeia e nos favos. Então, aqui, ó, como um tipo de emaranhado nos fios, é traça. Tudo bem? E como prevenir a traça? Manter sempre as colmeias fortes, né? Ou seja, colmeia com muitas abelhas. Não deixar nunca colmeias vazias, porque elas gostam, na verdade, é mais da cera, né? E se a colmeia está vazia, elas entram mesmo e detonam a cera, né? Também não é recomendado controle químico. Por quê? Porque esses inseticidas aí que poderiam ser utilizados acabam sendo transferidos para o mel. Sugere-se trocar os quadros com cera velha das colmeias, temperatura abaixo de 7 graus ajuda no controle, e armazenar favos ou lâminas quando estão fora da colmeia, em locais bem arejados, com claridade, e onde não entre insetos, para a traça não atacar. Também, se forem observadas colônias com muitas traças, deve-se substituir a rainha, visando aumentar a tolerância a essa traça. Aqui a traça. São pequenas, né? As branquinhas aqui, ó. Formigas e cupins.
formigas podem causar grande prejuízo, porque elas vão comer tanto o mel quanto o pólen. E em ataques severos pode provocar o abandono da colmeia. Porém, as abelhas adultas, né, obviamente, os soldados vão atacar essas formigas aí, o que podem causar sério problema. Por quê? Desgaste das operárias, não é isso? O cupim costuma atacar principalmente as caixas de madeira e também os cavaletes. Aqui, ó. Aqui, ó, cupim. Cupim atacando a madeira. Não é nem a colmeia, né? Atacando a madeira, atacando o cavalete. Então, o problema do cupim é mais externo. Prevenção. Evitar colocar as colmeias diretamente no solo. Destruir ninhos de formigas e cupins encontrados próximos aos apiários. Realizar capinas frequentes no apiário, né? E utilizar cavaletes com protetores contra formigas. Então, tem bastante doença, né? Como a gente viu aí. Com relação à varroa, que é uma das piores pragas, né? Eu vou compartilhar aí um vídeo sobre a varroa. Sob ameaça de um variadíssimo número de fatores, incluindo doenças, as abelhas voam distâncias enormes à procura de comida. Nas suas curtas vidas, cobrem uma área de cerca de 1.200 quilómetros. Elas recolhem pólen e néctar para a colmeia e, enquanto o fazem, são também polinizadoras de muitas culturas. Deste modo, ajudam-nos a produzir quantidades suficientes de alimentos. Mas as abelhas estão sob ameaça de um variadíssimo número de fatores, incluindo doenças, pragas, erros dos agricultores e dos apicultores e ainda o clima. Uma praga provocada por um parasita minúsculo é uma ameaça particularmente importante, o ácaro varroa. Quando infectada por este parasita, a colónia irá morrer no prazo de 1 a 3 anos se o apicultor nada fizer. Assim que entra na colmeia, o ácaro varroa multiplica-se nas células de criação, onde a rainha deposita os seus ovos. Pouco antes das abelhas obreiras opercularem as células da criação, as fêmeas deste ácaro deslizam para o interior da célula. Elas usam as suas peças bucais para sugarem os fluidos corporais das larvas das abelhas e, a seguir, depositam os seus ovos nas células da criação. As formas jovens dos ácaros varroa também se alimentam das larvas das abelhas. Assim, quando nascem, as abelhas estão enfraquecidas e muitas vezes infectadas com vírus que reduzem a sua esperança de vida. O ácaro varroa pode também ser transportado pela abelha para o interior de outras colmeias. Por exemplo, quando as abelhas se perdem no voo ou roubam mel. Para prevenir isto, os parasitas devem ser combatidos após a última cresta. Por exemplo, o apicultor pode suspender tiras de plástico entre os quadros de criação. Estas tiras contêm uma substância ativa especial que se agarra às patas das abelhas. Assim, elas distribuem-na por toda a colmeia. Quando os ácaros varroa entram em contacto com a substância ativa, morrem e caem. O apicultor pode, deste modo, verificar que o tratamento foi eficaz e que as abelhas estão bem preparadas para o próximo inverno.